Oi pessoal, tudo bem? Durante a semana de arquitetura e urbanismo, eu ofereci uma oficina sobre renderização e inteligência artificial. E eu estou gravando esse vídeo aqui basicamente com a apresentação que eu fiz, porque eu considero que é um assunto que pode ser interessante para muitos alunos que não puderam frequentar a oficina. Eu quero, nessa apresentação, fazer uma abordagem um pouco conceitual do uso da IA e também mostrar como é que a gente consegue usar algumas ferramentas, em especial a última IA do Google, que realmente tem sido bem interessante para a parte de representação. Essa oficina foi ministrada por mim e pela monitora estudante Luana Almeida. Para começar, é importante que a gente entenda que nos últimos anos a gente tem tido de fato um crescimento muito grande, de tecnologias que envolvem inteligência artificial, machine learning e muitos assuntos que são bem interessantes e que merecem nossa atenção. Aqui a gente tem uma imagem que mostra de maneira bem conceitual como que funciona uma IA quando a gente trata de síntese de imagem. A gente vai ter basicamente duas redes que vão trabalhar de forma concorrente. Então, inclusive a gente usa esse termo, rede adversária generativa, que em inglês seria o GAN, e o funcionamento é basicamente o seguinte: a gente vai ter uma rede que é neural, responsável por gerar imagens fake, e aí a gente vai ter uma outra rede que ela vai justamente tentar avaliar se essa imagem é real ou fake, basicamente comparando com um banco de imagens que ela tem acesso. Essas redes elas vão se aprimorando à medida que elas vão julgando os resultados, e a imagem final que essas redes vão gerar é basicamente o resultado de uma comparação absurda de imagens. Ela não consegue mais ser discriminada como real ou fake. Então tem todo esse processo justamente para que a gente tenha no final uma imagem que essa última rede neural não entenda se é verdadeira ou falsa, e ela meio que aprova essa síntese de imagem. Essa é a tecnologia base da IA generativa, e a gente teve nos últimos anos como se fossem gerações de aplicativos e modelos que foram sendo utilizados. Então a gente tem uma geração que foi a geração do Midjourney, do DALL-E, do Stable Diffusion, que são modelos que começaram de fato a gerar imagens muito convincentes. Por exemplo, aquela imagem do Papa usando aquela jaqueta foi feita no Midjourney. E são modelos que trouxeram uma interface que qualquer pessoa conseguia utilizar para gerar esse tipo de imagem. Então, elas facilitaram todo esse processo de síntese de imagem, gerando resultados já bem interessantes. Depois a gente vai ter uma geração que são basicamente modelos que começam a ser agregados pelos softwares. Então, o próprio Photoshop começa a ter a sua própria IA, que é o Firefly. Alguns renderizadores começam a se apropriar de ferramentas como é o Veras, o próprio Redraw, e o Diffusion, que roda dentro do SketchUp. Então são IAs que começam a funcionar dentro já de softwares conhecidos. E a gente vai ter por último, o que seria uma última geração quando a gente fala de síntese de imagem, que é o próprio ChatGPT, que passa a funcionar também com imagem, como sintetizador de imagem, não só texto, e o Gemini, do Google, ou Gemini, que em sua última versão, de fato, tem oferecido uma ferramenta muito interessante que eles chamaram de Nano Banana. Aqui eu trouxe uma comparação dessas ferramentas para a gente ver os resultados que a gente tem conseguido até o momento. Então eu peguei uma imagem até de um exercício que eu trabalho na minha disciplina, e eu utilizei um prompt, então o prompt é esse texto que a gente escreve com algumas ordens e pedidos para que a IA sintetize a imagem. E esse primeiro exemplo aqui eu fiz dentro do SketchUp, numa extensão que se chama Diffusion, que a Trimble desenvolveu justamente para trabalhar com IA dentro do SketchUp. E a gente percebe que no Diffusion a gente vai ter muita alucinação. A gente usa esse termo para justamente mostrar como que o nosso resultado original ele acaba sendo muito distorcido. Então essa distorção pode ser um erro de leitura do prompt ou pode ser uma mudança muito significativa no próprio modelo. Então se a gente comparar esses volumes, que eu queria fazer um estudo de massa, eles se modificaram bastante aqui nos resultados do SketchUp. Usando aqui o ChatGPT, a gente já vai ter um resultado muito mais fiel, com pouca alucinação. A gente vê que a gente tem uma mudança de forma, por exemplo, nesse primeiro volume aqui. Os outros dois estão bem parecidos. A gente tem ainda pequenas distorções, aqui onde, por exemplo, a gente teria esse
essa base mais elevada, ele mudou a altura, né? Então algumas mudanças de proporção e uma mudança também no ângulo. Mas, de fato, a gente já tem um resultado bem mais próximo do que era esperado. E aqui uma última comparação com essa nova ferramenta do Gemini, que é o Nano Banana, e a gente percebe que ele mantém uma fidelidade muito maior. Ele mantém basicamente as formas sem nenhum tipo de alteração em termos de proporção. Ele mantém também o ângulo basicamente igual. E ele consegue também fazer exatamente o que eu estava imaginando, que era uma inserção de árvores entre aqui os lotes, uma composição de fundo e uma rua aqui na frente, sem alterar tanto, inclusive, a própria luz da imagem original. Então eu fiz esse teste justamente para mostrar como que as ferramentas têm evoluído e têm se tornado cada vez mais obedientes. Isso, por um lado, é muito interessante, mas é bom a gente lembrar que a IA, até o momento, tem se mostrado também uma ferramenta muito interessante de prototipagem. Então as alucinações, muitas vezes, elas fazem parte do processo criativo. Então, eu coloquei aqui um resumo, né, de como que a IA tem sido utilizada na arquitetura, focando principalmente na parte de representação gráfica, né? A gente tem IA, obviamente, né, sendo aplicada em muitas outras áreas dentro da arquitetura e urbanismo, mas aqui eu estou focando mais nessa parte de síntese de imagem. Então, em primeiro lugar, ela continua sendo uma ferramenta interessante de brainstorm, né, de concepção, de prototipagem, uma ferramenta generativa, né, que pode trazer novos insights, né, para o nosso processo de concepção. Segundo, estudos. Né, a gente consegue criar rapidamente estudos, né, de fachada, estudos de cores, né, estudos com variações formais que podem ajudar também no nosso processo criativo. A gente também continua tendo a IA como uma ferramenta muito importante para melhorar a renderização ou até mesmo renderizar. Essa última ferramenta do Google, de fato, tem sido uma ferramenta que talvez ela substitua, né, a renderização, que é um processo que demora, que nem todo mundo tem um conhecimento avançado. E, por último, também a gente tem usado a IA para trabalhar com linguagens, né, experimentar linguagens, né, testar apresentações, né, testar formas de mostrar o nosso projeto, mesmo que seja ainda só como um primeiro ensaio. Então aqui temos um exemplo interessante falando da parte de prototipagem e concepção, onde eu peguei aquela imagem que eu mostrei para vocês e pedi para as ferramentas de IA gerarem mais alternativas. A da esquerda foi feita no Gemini e a da direita no ChatGPT. E é muito interessante perceber que a IA entendeu a linguagem que eu utilizei, né, o sistema de regras, ou seja, o sistema generativo das formas, e fez propostas bem interessantes, contendo variações, seguindo, né, o meu prompt, né, que era criar formas variadas. E o ChatGPT também fez algo muito parecido, mantendo, né, a forma de apresentação e basicamente me dando mais alternativas formais. Então, eu achei esse resultado aqui bem interessante e indica que a IA pode fazer parte, né, dessa fase de concepção, onde a gente quer, de fato, criar muitas formas e fazer uma avaliação dos resultados. Aqui são exemplos que eu peguei no site da ArcDaily, onde a IA ajudou a criar também variações de fachadas, né? Então, ela entendeu qual o padrão de fachada que era desejado e criou variações de formas, variações de cores, usando ainda modelos de subdivisão baseados na natureza. Então a gente tem novamente uma ferramenta muito interessante para fazer estudos, né, e observar variações. Então, falando agora da renderização, né, e como melhorar a imagem final usando IA, que foi o tema da oficina. A gente teve um primeiro tempo que a gente trabalhou com V-Ray, né, mostrou os conceitos básicos e a gente gerou algumas renderizações. Então aqui tem um exemplo, né, de como a gente pode pegar uma renderização que ainda está um pouco longe, né, de ser uma renderização interessante e como que a gente pode tornar ela mais interessante, com mais elementos no entorno. E a gente usou basicamente o Nano Banana, que fica dentro do Google AI Studio. Depois eu vou mostrar como é que funciona. Mas agora eu queria basicamente mostrar como que eu fui me comunicando com a IA e pedindo o que eu queria. Então, por exemplo, eu saí aqui inicialmente de um render muito bruto para um render, né, em primeiro lugar, com vegetação mais interessante. Né? Então, o primeiro passo aqui, eu pedi para que ele trocasse a vegetação existente por árvores mais interessantes e também árvores que projetassem sombra na fachada, porque isso faz toda a diferença. Mesmo que isso não reflita, né, exatamente o entorno da Vila Savoie, era só para um teste mesmo.
Aqui eu também pedi para que ele diminuísse o color bleed, né? O color bleed seria essa contaminação de cores, né? Então tem muito verde na fachada, então eu pedi que ele reduzisse isso. Então é interessante a gente perceber, né, que para fazer essa direção de arte, né, usando IA, a gente precisa estar familiarizado com alguns termos da computação gráfica, né? Então a nossa bagagem obviamente ajuda. E aqui eu pedi depois que trocasse o fundo, né? Então, se a gente comparar a imagem inicial com essa final, foram basicamente 2 prompts que eu usei, um pedindo para trocar a vegetação e melhorar o color bleed, e outro pedindo para que trocasse esse céu aqui por um céu com nuvens mais interessantes. E em 2 testes eu já cheguei aqui no resultado bem mais legal. Outras coisas que eu fiz, né, que é bem interessante usando o Nano Banana. A gente pode fazer indicações gráficas do que a gente quer. Então eu fiz alguns rabiscos, né, aqui pedindo para ele inserir pessoas e pássaros baseados nesses croquis, o que eu acho que é uma forma muito interessante de usar a IA, que mistura um pouco o nosso processo manual de trabalhar com composição e ilustração e o poder do IA. Ele me deu esse resultado. E sempre a gente pode ter algum nível de alucinação. Por exemplo, tem uma pessoa sentada numa posição estranha, que era basicamente, a gente pode pedir para tirar, né? E reparem, né, que em todos esses testes a gente não teve distorção nenhuma do modelo, que é uma coisa que acontecia muito com as IAs anteriores, e por isso que muitos de fato apontam, né, essa última IA do Google como um divisor de águas mesmo nesse processo de IA para renderização. Aqui mostrando também alguns problemas que eu tive, né? Eu queria colocar uma foto do Le Corbusier aqui no meu render, e quando eu alimentei com essa foto e pedi para ele fazer isso, ele colocou literalmente uma foto, né? Como se fosse um quadro aqui do Le Corbusier na imagem. Mas explicando melhor, ele acabou fazendo o que eu queria, né? Então, uma outra coisa interessante dessa IA é que a gente de fato vai conversando, ela vai entendendo melhor o que a gente quer, e cada vez mais ela obedece melhor, né, e atende os nossos pedidos. Aqui foram pequenos testes de intervenções, né? Então eu pedi para inserir brises, né, na fachada da Vila Savoie. Ele colocou aqui brises horizontais. Eu pedi também que ele pintasse as paredes de azul e os pilares de vermelho, e ele fez tudo isso direitinho, sem distorcer nenhum outro elemento que já existia na cena. Aqui eu fiz alguns testes tentando atingir linguagens interessantes de apresentação. Então, primeiro eu tentei transformar isso numa linguagem de desenho, como se fosse um desenho animado ou HQ, alguma coisa nesse sentido. Pedi para ele fazer uma isométrica, e aí a gente já começa a perceber os erros, né? Ele usou só metade, né, da Vila Savoie. Ele colocou aqui um céu, sendo que numa isométrica a gente continuaria vendo aqui o solo, né, numa projeção paralela, não teria aqui o céu. Então tem essas distorções, né? A IA precisa sempre de uma ajuda nossa, né, para ir resolvendo essas distorções. Aqui foram mais testes de linguagem, né? Aqui novamente, né, tentando levar para uma linguagem mais 2D, né, uma coisa mais de história em quadrinhos, né, ou desenho animado. E aqui eu achei o resultado bem interessante. Aqui eu tentei usar algumas referências de apresentações, por exemplo, as apresentações do grupo Arquigram. Tentei que ele fizesse isso, mas não deu muito certo, né? Ele acabou misturando uma linguagem com a outra e não transferindo, né, uma linguagem para outra. E aqui também fazendo alguns testes, tentando levar essa imagem para uma estética mais de colagem digital ou colagem pós-digital, com alguns resultados interessantes, mas eu ainda gostaria que ele levasse mais para uma linguagem de colagem, então acho que era melhor fazer isso em cima da imagem do SketchUp e não da renderização. Acho que o resultado seria mais interessante. E aqui por último eu fiz um teste como se fosse um ensaio, né, de uma identidade visual para uma apresentação, né? Então eu pedi para que ele criasse, né, imagens PB da Vila Savoie. Aqui ele alucinou bastante porque ele tentou utilizar ângulos que ele não conhecia, mas o que eu achei interessante foi justamente essa proposta, né, de layout, né? Então como se fosse um manual de identidade visual que eu poderia seguir, né? Então aqui eu consigo prever, né, como que seria o resultado se eu usasse imagens preto e branco numa apresentação específica, como é que seria essa diagramação de texto com imagem.
e eu consigo ter um resultado desse todo, né, antes de fazer de fato a apresentação final. Então serve como uma base para a gente testar a identidade visual, testar uma editoração, né, uma distribuição de texto com imagem em pranchas para a gente ver se vai ser interessante ou não. Então eu queria mostrar agora rapidamente como é que a gente usa, né, o Nano Banana. Vocês podem procurar por Google AI Studio, essa seria uma forma de utilizar essa IA. Eu procurei aqui no próprio Google, vou clicar aqui no link, né, que é aistudio.google.com. Aqui normalmente vocês têm que fazer um login, eu vou clicar aqui para começar a utilizar, já tendo feito antes um login. E vocês podem clicar aqui em Try Nano Banana, que seria esse sintetizador de imagens que usa o IA, que é o Gemini 2.5. Então é bem simples, a gente tem aqui embaixo o campo onde a gente escreve o prompt, e depois a gente clica aqui. A gente pode clicar no maisinho para adicionar imagens, ou a gente pode arrastar uma imagem diretamente para cá. Então vou fazer um teste, eu vou apagar isso aqui. Eu vou pegar logo uma imagem, pode ser da própria Vila Savoie, vou pegar um render que tenha ficado ruim, por exemplo esse aqui. Vou jogar para cá. Então ele carregou a imagem e eu vou escrever alguma coisa para fazer um teste. Então eu vou escrever, por exemplo, trocar vegetação por ipês rosas. Estou escrevendo qualquer coisa, né, só para ver se vai funcionar. E trocar fundo e trocar céu por um céu mais azulado e com nuvens mais bonitas. Eu vou também pedir para ele remover a saturação, remover excesso de saturação da imagem. Então vou botar aqui para executar. E lembrando que a gente pode também carregar imagens, né? Se eu quiser, por exemplo, inserir um recorte de pessoas ou inserir algum elemento para ele colocar nessa própria imagem, a gente pode carregar ela aqui também. E o tempo inteiro a gente pode ir aprimorando o resultado, né? Então, ele gerou esse resultado aqui. Então, ele colocou, né, os IPs que eu pedi. Eu acho que eu poderia colocar também umas pessoas em primeiro plano, com sombras, e melhorar ainda o fundo, né, que esse céu continuou ruim. Então eu vou escrever aqui um novo prompt para tentar melhorar esses aspectos. Vou escrever inserir pessoas em primeiro plano. Vou pedir também mais vegetação para gerar sombras. Vegetação gerando sombras na fachada. Substituir o céu por um céu com nuvens mais formosas. Vamos ver se ele entende melhor, porque às vezes a gente fala melhorar ou tornar o céu mais bonito e ele não entende exatamente o que a gente quer. Ok, então ele gerou aqui uma imagem, então ele colocou realmente agora nuvens mais interessantes, colocou pessoas, né, colocou aqui um caminho. Não colocou exatamente as sombras que eu queria, e isso talvez a gente possa fazer desenhando aqui a própria sombra, né, e testando. Mas enfim, eu queria apenas mostrar assim, um funcionamento para vocês e mostrar também que é um processo que a gente vai de fato conversando, né, e comunicando como se fosse uma direção de arte, para que no final a gente chegue no modelo que a gente quer. E vocês percebem que a forma da Vila Savoie foi preservada o tempo todo, o que é uma coisa muito difícil no mundo das IAs.